E aí, galera? Bacana? Hoje nós falaremos sobre colonização europeia da América, correto? Uma revisão, corrigindo com vocês, fazendo com vocês questões dissertativas, tá? Na primeira parte falaremos de colonização espanhola da América, na segunda parte falaremos da colonização inglesa. Então vamos lá para não perder tempo. Primeira questão. Durante a conquista espanhola no México, iniciada em 1519 por Cortés, a superioridade tecnológica dos europeus era amplamente compensada pela superioridade numérica dos indígenas. E muitos truques foram inventados para atrapalhar o deslocamento dos cavalos. Os indígenas acostumavam a cavar fossas profundas nas quais espetavam paus, em que as montarias eram empaladas. Mais tarde, em 1521, canoas encouraçadas resistiram às armas de fogo, a tática indígena evoluiu e adaptou-se às práticas do adversário. Os mexicas, contrariamente ao costume, armavam ataques noturnos e ao terreno ou em terreno coberto. Desculpem. Por outro lado, se as epidemias de varíola já estavam dizimando as tropas de México, Tenochtitlán, também não poupavam os índios de Tlaxcala ou de Texcoco, que apoiavam os espanhóis. Então, estamos evidenciando aí que algumas tribos locais apoiavam os invasores, né? E, obviamente, os invasores vão aproveitar essa divisão interna dos nativos. Correto? Esse texto é importante, vocês verão ao longo da questão, tá? Identifique uma estratégia utilizada por espanhóis e outra pelos indígenas durante as disputas pelo domínio do México. Está vendo como às vezes o vestibular dá mole para vocês? O texto responde a questão para o mais atento, né? Identifique uma estratégia utilizada por espanhóis. Sabemos uso de armaduras, uso de armas de fogo, né? O que mais? Doenças infecto-contagiosas. Se está falando de cavalos aqui, uso de montarias, uso de cães, não é isso? Portanto, mas aqui no texto já está sendo mencionado, sem dúvida nenhuma. Assim como ele pede também, né, olha lá, e outra pelos indígenas durante as disputas pelo domínio do México. Então, ele está falando, o texto fala, o texto responde nesse caso. Usando somente o texto, vocês têm aqui o quê? Vocês têm o uso de fossos, né? Tipo trincheiras, canaletas cravadas de pau pontiagudo para machucar esses cavalos, para impedir o avanço desses cavalos, né? Canoas encouraçadas, protegidas por armaduras, né? Para se proteger dos tiros dos espanhóis, do uso de arma de fogo, e ataques noturnos. Posso acrescentar também, não está no texto, mas posso acrescentar, o conhecimento da geografia local, certo? Favorecia também, favorecia não, né? Era utilizado por esses nativos na região do México, tá certo? Eu coloquei essa questão exatamente para salientar que às vezes é importante você utilizar o texto como elemento de resposta, correto? Letra B. Explique por que houve acentuada queda demográfica entre as populações indígenas nas primeiras décadas para a conquista espanhola. É tranquilo responder isso, até porque eu já citei um dos fatores que, entre aspas, facilitam essa conquista europeia, no caso espanhola, principalmente as doenças infecto-contagiosas, né? Principalmente sarampo, varíola, várias doenças não eram conhecidas da América, né? Elas circulavam no bloco continental da Europa, da África, da Ásia, mas no continente americano não. Então, num primeiro contato, esses nativos eles vão sucumbir diante dessas, né, dessas doenças infecto-contagiosas. Isso vai dizimar e está salientando num primeiro momento. Se fosse ao longo do processo de colonização, poderíamos falar também da desarticulação da estrutura de produção agrícola. Num determinado momento, nós vamos lembrar que o espanhol vai estabelecer também plantations nessas regiões, né? E aquela brincadeira, o camarada vai plantar cana-de-açúcar não vira almoço e janta, certo? Está voltado para o enriquecimento de algum grupo ou de alguma pessoa, de alguma família, né? Então, aquela estrutura agrícola local que servia para alimentar aquela população local, ela vai ser desarticulada por parte desses colonizadores, correto? Show de bola. Vamos para a segunda questão.
O historiador Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, compara as experiências colonizadoras portuguesa e espanhola na América. Isso é muito comum também em prova, a comparação dessas ações colonizadoras. Tá? A partir de seus conhecimentos sobre o assunto, identifique duas características comuns às experiências colonizadoras por parte de Portugal e por parte da Espanha na América. Fácil, certo? Questão de vestibular, fácil. Por quê? Características comuns, ações comuns. Posso colocar, por exemplo, o uso de mão de obra nativa. Não interessa que numa área, certo, tenha maior utilização do que em outra, mas as duas usaram mão de obra nativa, né? Trabalho compulsório, escravo, nas duas áreas de colonização. Assim como as duas áreas de colonização também utilizaram seres escravizados vindos da África, certo? Uma parte da América Espanhola, digamos que ela é negra, tranquilo? Então, as duas áreas utilizaram tanto o nativo quanto o escravo, como o africano, como seres escravizados, certo? Nas duas áreas de colonização, existiram também o quê? Existiram plantations, área de plantation, certo? Ou seja, desenvolvimento de uma agricultura que atendia ao mercado externo, com base na monocultura, no latifúndio, no trabalho escravo, como acabei de falar, certo? E as duas áreas também, até porque ele não está colocando, ele não está fazendo uma marcação cronológica, não está estabelecendo, né, um limite de tempo, então você pode falar que as duas áreas também se beneficiaram da exploração de riquezas minerais, certo? Questão fácil, tranquilo, moçada? Tá? Nas duas áreas existia um processo de aculturação dos nativos e por aí vai, processo de cristianização desses nativos, certo, moçada? É uma questão bem tranquila se você presta atenção, né, na sua história, na história do seu continente. Concorda? Vamos lá. Letra B. Explique uma diferença. Aí ele vai para a diferença. Explique uma diferença entre as colonizações portuguesa e espanhola na América. Na letra A ele fala da similaridade, na letra B ele quer distinguir a diferença, né? Então vamos lá, explicar uma delas. Na América espanhola, o nativo foi utilizado com maior intensidade, em maior número. E isso é fácil de explicar. Na América espanhola, você pegava grandes civilizações, como Inca, Maia, Azteca. Portanto, existia uma densidade demográfica, uma quantidade populacional muito maior do que na América portuguesa, porque boa parte da América portuguesa era tribal, tribo ou bando. Portanto, o contingente populacional dessa América portuguesa era muito menor do que na América espanhola, sem dúvida nenhuma. E tem um outro fator também, certo? Quase sempre esses grupos nativos da América portuguesa, eles não estavam voltados para uma agricultura de grande desempenho, normalmente coivara. A agricultura não era tão comum assim para todos os grupos da América portuguesa, certo? No caso da América espanhola, já existia essa agricultura, né, até pela quantidade de população que essas civilizações, né, possuíam, porque eram civilizações agrícolas, certo? Então, fica mais fácil você ter mão de obra para esse tipo de trabalho. Mas, normalmente, essa mão de obra nativa ela era utilizada nas minas, certo? Essa é a questão. Desde o primeiro momento, principalmente a partir de 1519, 1530, já existiram descobertas de importantes áreas, né, de extração mineral na América espanhola. E esses nativos foram largamente utilizados nessa economia mineral. Então, no caso, uma importante diferença, no caso da América espanhola, certo? O nativo foi usado com maior intensidade. No caso da América portuguesa, o ser escravizado africano foi utilizado em maior quantidade. Uma importante diferença. Tá? E uma outra diferença significativa também é que, por essas descobertas, né, em decorrência dessas descobertas de importantes jazidas minerais, no caso da América espanhola, a estrutura administrativa, né, se viu, né, se colocou, digamos assim, ou foi estabelecida pela metrópole de uma maneira quase que imediata.
No caso da América Espanhola, isso fica claro já no século XVI. No início do século XVI, você já fala de uma estrutura administrativa bem presente, no caso. Podemos lembrar de órgãos que, apesar de serem metropolitanos, eles agiam indiretamente na América Espanhola, certo? Casas de contratação, Conselho Supremo, mas diretamente na América Espanhola nós pegávamos as audiências, os cabildos, certo? Os vice-reinados, as capitanias gerais. No caso do Brasil, se você pegar de 1500 a 1530, ainda falamos de um período pré-colonial. No decorrer da economia açucareira, nós falaremos de um único órgão, basicamente, né, que foi estabelecido pelo governo geral, em 1549, que são as câmaras municipais. A questão dessa administração mais presente, mais atuante, mais robusta na América Portuguesa, ela só foi se manifestar no século XVIII, com a economia mineradora do século XVIII. Portanto, diferentemente da América Portuguesa, na América Espanhola, essa administração metropolitana atuante, fiscalizando com bastante atenção, tentando evitar contrabando, roubo da riqueza mineral, isso se verifica mais rapidamente e quase imediatamente no caso da América Espanhola. Tá certo? Beleza. Então, vamos para a questão número 3. No século XVI, algumas centenas de espanhóis destruíram, em pouco tempo, vastos impérios indígenas na América Espanhola. Tá? Letra A. Indique qual era o império indígena que se localizava no território do México. Ah lá, tem ligação com a questão número 1. Sabemos que, basicamente, o mais forte, o mais conhecido, o mais trabalhado no vestibular é o Azteca, certo? O Império Azteca. Tá? E apresente 3 causas que explicam a derrota dos índios nesse império, apesar de sua superioridade numérica. De novo, está vendo como é importante? Quais são? Já citamos anteriormente. Ele pede aqui citação de 3. Doenças infecto-contagiosas, né? Uso de montarias, cavalos, lembrando que não existia animal de montaria, não existia cavalos no continente americano, isso veio dos europeus. Né? O uso de armaduras de metal, não é? O uso de armas de fogo, o uso de cães, correto? São fatores que favorecem essa chamada conquista, né, sobre essas grandes civilizações americanas. Certo? Letra B, de bola e de Vasco. Tem aqui, ó. Quais foram as 2 principais atividades econômicas realizadas nas colônias espanholas da América? Que mão de obra foi utilizada em cada uma dessas atividades? Já citei as 2 em questões anteriores, né? Uma delas, extremamente importante, mineração. Tá? No caso da mineração, Ronaldo, também já falei, no caso da mineração, normalmente eles se aproveitavam do conhecimento que esse povo nativo já tinha da localização dessas jazidas minerais, certo? Também se utilizava muito o ouro e a prata. Não era necessariamente com a questão do tesouramento, com a fabricação de moedas, mas boa parte da cultura de incas, mais e astecas, né, envolvia a utilização desses metais, certo? Então, no caso, esses nativos eles serão utilizados através de trabalhos compulsórios chamados de mita e encomenda. Eu aconselho, né, que vocês lembrem. Fiz questão de incluir na lista de exercícios, no guia de atividades, para que vocês reforcem esses conceitos. Ok? Letra B. Ah, desculpa, tem uma segunda aqui. Ó. Qual é a segunda economia comum? Se formos para o Caribe, boa parte da população é negra no Caribe. Por quê? Porque o Caribe não tinha importantes jazidas minerais e lá, normalmente, foi uma área de plantation, principalmente de cana-de-açúcar. Tinha algodão também, tinha tabaco, mas principalmente cana-de-açúcar. E nas áreas de plantation, intensa utilização de mão de obra escravizada de origem africana. Certo, moçada? Tempo batendo, fechamos a primeira parte por aqui. Na próxima aula falaremos de colonização inglesa. Tchau, tchau. Valeu!